Projeto pede punição mais grave para adultos que levem jovens ao crime. Centrais sindicais debatem reformas trabalhista e da Previdência. Enfermeiros formados em aulas por computador. É uma boa ideia? Veja como foi o debate sobre o tema. E projeto quer diminuir a quantidade de pessoas desaparecidas. São os nossos destaques para esta sexta-feira. Bom dia. Centrais sindicais estiveram no Senado para debater as reformas trabalhista e da Previdência. CUT, FENAGE, COBAP. O senador Paulo Paim reuniu representantes de cada uma delas numa audiência pública. O calendário do governo é aprovar a reforma trabalhista no dia 6. O texto não tem o apoio da maioria dos trabalhadores. O senador Paim disse que nem o relator está completamente de acordo com a reforma. Não mudou o texto, mas sugeriu 6 mudanças, que devem ser feitas por veto ou medida provisória. Não tem lógica o Senado abrir mão do seu poder de legislar e decidir no voto, né? E mandar de volta para a Câmara. Além de criticar pontos de cada proposta, os convidados alertaram para o efeito da combinação das duas reformas. Por exemplo, juntar a jornada intermitente com a necessidade de 25 anos de contribuição para se aposentar. Ou seja, ele pode ser chamado para trabalhar ou não, e se o for, só receberá por aquelas horas em que efetivamente trabalhar. Certamente o trabalhador que trabalhar em jornada intermitente jamais se aposentará. Quem vai acumular 25 anos de contribuição trabalhando 3 horas, 4 horas por semana, gente? O DIEESE alertou que não há um estudo que mostre o impacto social das reformas. Ou seja, quem fica prejudicado com as mudanças. Como é que vai ficar a situação das pessoas que não terão capacidade, por exemplo, de trabalho aos 55 anos, 60 anos? Como que vai se dar a proteção e quem vai ficar excluído da proteção previdenciária e assistencial? Os convidados concordaram que as reformas são desequilibradas, prejudicando os trabalhadores. A FENAFISCO disse que uma forma de aumentar a arrecadação dos que recebem mais seria taxar o ganho de dividendos. Só de dividendos, a estimativa da gente seria de 70 bilhões de arrecadação. Somando um assunto para a gente levar para a CPI, viu? 70 bilhões se taxasse dividendos e se taxassem 15% só. 2 pontos foram recorrentes no debate. O primeiro, a Previdência Rural. Atualmente, o trabalhador do campo contribui de acordo com a produção. Pela nova regra, ele teria de contribuir individualmente por pelo menos 15 anos e se submeter à regra de idade mínima. Os agricultores familiares têm renda. O que não sobra é renda monetária líquida para assumir mais um compromisso mensal. Outro ponto foi o papel dos sindicatos nas negociações trabalhistas. O acordado é maior que o legislado. Pelo amor de Deus! Categorias com sindicato fortes vão estar protegidas. E as que não têm sindicato fortes? Uma legislação antissindical que não permite assembleias e coloca interdito proibitório para proibir essas assembleias e proibir as greves, deixa os trabalhadores à mercê das empresas. A Comissão de Educação fez um debate sobre os problemas nos cursos à distância. 12 pessoas foram convidadas a falar sobre as aulas por computador para formar enfermeiros. O Conselho Federal de Enfermagem visitou instalações de cursos à distância e relatou as irregularidades que encontrou ao Ministério Público e ao Ministério da Educação. O que nós encontramos na ponta foi uma coisa completamente assustadora. Nós encontramos polos instalados em oficinas mecânicas, polos que não tinham biblioteca. O Ministério da Educação explicou que os cursos à distância são minoria, mas necessários. Apenas 0,5% das vagas em todo o país. A modalidade à distância não é acessória.
né? Ela não está simplesmente com este papel. Ela é uma modalidade de ensino que deve ser levada a cabo na formação dos alunos. A educação à distância não é um perigo, não é um problema. É uma solução e uma solução qualitativa para o crescimento da matrícula e mais, para o crescimento do emprego. Para a Confederação dos Trabalhadores em Saúde, não é o caso de acabar com os cursos, mas os enfermeiros precisam ter uma formação humanista que o ensino via computador não pode fornecer. É preciso fiscalizar. A Confederação aguarda por medidas legais e administrativas que venham corrigir o mais breve possível esse grave problema que resulta em assistência desqualificada e até mesmo temerosa por colocar em risco a vida das pessoas. Não é porque o MEC não olha que nós vamos proibir. Vamos juntos olhar para o MEC e dizer, vamos regular adequadamente, vamos buscar a qualidade do ensino superior, vamos buscar a qualidade na formação dos profissionais. O que nós precisamos é debater, conversar, para chegarmos a um ponto ótimo. MEC, professores, universidades. Punição mais severa para adolescentes que cometam delitos graves e para adultos que levem os jovens ao crime. É o que está num projeto de lei que avança no Senado. O Brasil tem hoje 210 mil adolescentes em conflito com a lei. O tráfico de drogas é o crime que eles mais cometeram, seguido por furtos e roubos. Segundo este juiz, que trabalha há quase 10 anos com menores no Distrito Federal, é comum que eles sejam induzidos pelos adultos a cometer crimes e a assumir a culpa. E quando há um flagrante, uma investigação, é normal o adolescente assumir toda a responsabilidade pela prática do fato, tentando isentar de responsabilidade o adulto. O projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça aumenta a punição para adultos que aliciarem menores para cometer crimes. A pena pode até dobrar e chegar a 16 anos de prisão. A proposta também aumenta o período de internação. Hoje, não importa qual seja o crime cometido, o adolescente só pode ser internado por no máximo 3 anos e até os 21 anos de idade. De acordo com o texto, os adolescentes que cometerem crimes hediondos com violência ou grave ameaça, como homicídio ou latrocínio, poderão ficar internados durante 8 anos até a idade de 26 anos. Mas em alas separadas de quem cometeu crime comum. Em nenhuma hipótese a criança ou adolescente poderá receber tratamento mais gravoso do que o conferido ao adulto. O juiz Márcio Alexandre concorda com o aumento do tempo de internação, mas acredita que aplicado apenas aos crimes violentos, como prevê o projeto, será pouco eficaz. No universo de cerca de 4 mil atos infracionais praticados por adolescentes infratores no Distrito Federal, que foram apreendidos em flagrante, apenas um percentual de 3 a 4% eram de adolescentes que praticaram esses crimes, que serão atingidos pela alteração legislativa. O juiz também afirma que o aumento do tempo de internação vai exigir investimentos em infraestrutura. E os dados do Conselho Nacional de Justiça confirmam. As 320 unidades de internação que existem no país estão cheias, com taxa de ocupação média de 102%. O Nordeste é onde faltam mais vagas. O Ceará tem 221% de ocupação, Pernambuco 178% e Bahia 160%. Para resolver a superlotação, o projeto permite obras pelo regime diferenciado de contratações, o RDC, com procedimentos mais simples que as licitações convencionais. Além de ter acesso à educação e ao ensino profissionalizante, os adolescentes internados também poderão trabalhar fora, desde que autorizados pelo juiz, se a proposta virar lei. Eles até devem ser beneficiados para poder ser reinseridos na sociedade. Esse projeto que muda o Estatuto da Criança e outras leis penais ainda tem que ser votado uma segunda vez na Comissão de Constituição e Justiça. Se os senadores concordarem, segue de lá para a Câmara dos Deputados sem passar pelo plenário do Senado. Milhares de pessoas desaparecem todos os anos no Brasil. Os repórteres André Rocha e Andressa Guimarães contam um pouco mais sobre essa tragédia, que pode ser reduzida se for aprovado um projeto em análise no Senado. Onde ele está?
Será que está viva? Com fome? Com frio? Pais, filhos, avós e tios de pessoas que por uma razão, ou sem razão nenhuma, simplesmente desaparecem, sem deixar bilhetes de despedidas nem pistas. Quando uma pessoa desaparece, isso tem um impacto em várias esferas da vida de uma família. Pode ser um impacto, por exemplo, a nível econômico, porque às vezes quando a pessoa que desaparece é a pessoa que traz o sustento da família, isso pode ser uma dificuldade. Também as famílias encontram muitas dificuldades psicológicas e psicossociais quando uma pessoa, membro da família, desaparece. Débora Inácio mal sabia, mas o dia 11 de julho de 2013 iria mudar sua vida. O tchau do filho Caio Alves se tornou um adeus após tanto tempo sem resposta. A cada dia que passa, as esperanças vão se esgotando, deixando um rastro de destruição. E o que fica é a vontade de saber o que aconteceu e o desafio de aprender a viver com a dor que não passa. A esperança, né, de encontrar ele bem, esse pouquinho que cada tempo que vai passando vai diminuindo, né? Mas eu espero sempre encontrar ele bem e, acima de tudo, ter uma resposta, porque essa falta de resposta deixa a gente muito triste, abalado. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha, junto com a fotógrafa Marisilda Krupp, chamam a atenção da sociedade para esse drama com a exposição fotográfica A Falta que Você Faz. Esses temas não estão nas nossas famílias, né? Quem não tem um desaparecido na família ou quem não conhece alguém que desapareceu, não toca nesse assunto no seu dia a dia. A gente fala de todo tipo de ausência, violação, todo assunto, mas esse do desaparecimento, ele não é tão comum. Então, a importância de uma exposição dessa é que quem vem aqui vai poder sentir o que as famílias sentem. Divulgar mais o assunto é um primeiro passo para que cada vez menos pessoas tenham de conviver com a ausência. Criado em 2009, o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos deveria servir como banco de dados para todos os casos do país. O problema é que o cadastro não é atualizado e hoje conta com apenas 369 nomes. De fato, no mundo, nos contextos onde o Comitê Internacional da Cruz Vermelha trabalha, é uma constante de ver que não existem dados consolidados ou registros consolidados de dados sobre pessoas desaparecidas. Incomodado com o silêncio em torno desse problema, o senador Cristóvão Buarque apresentou um projeto que prevê a divulgação de fotografias de crianças desaparecidas no horário nobre das emissoras comerciais de TV. Quando eu era governador, começamos a colocar fotos de crianças desaparecidas na conta de luz. E conseguimos encontrar algumas. O que eu quero é que, em vez de ser apenas na conta de luz, ser na televisão, no horário nobre, colocar fotos de crianças e adultos desaparecidos. Temos muitos idosos desaparecidos. Então a gente precisa fazer com que todos vejam a cara de cada pessoa desaparecida. O projeto já foi aprovado pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática e ainda precisa ser aprovado pela Comissão de Direitos Humanos para virar lei. A reportagem sobre a tragédia dos desaparecidos no Brasil e a proposta do senador Cristóvão Buarque foi feita pelos estagiários de jornalismo da TV Senado sob supervisão de um jornalista responsável. Ficamos por aqui. Você pode rever essas reportagens em nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Continue com a gente.